Boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 de Shevat, 5.783, 5 de fevereiro do ano 2023, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e as suas leituras diárias. Hoje é o primeiro dia da semana, conhecido como domingo. É o primeiro dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa primeira leitura da nova Parashá semanal. A nossa Parashá dessa semana chama-se Itró, que é exatamente o nosso conhecido sogro de Moshe. Mas Itró, ele tem outros nomes dentro das escrituras, né? Itró, Yeter, o conselheiro do faraó, né? Reuel, o amigo de Deus, né? E a forma comum que todo mundo conhece na sua tradução, Jetro, né? Então, são esses nomes aí, né? Itró traz para nós aqui realmente uma Parashá da semana, mostrando o potencial de Deus para a outorga da Torá, né? Então, nós vamos ver várias características dessa Parashá e as suas mensagens para conosco, né? Nesta semana que temos pela frente aí, ok? Nós temos aí hoje para falarmos sobre, né, o Salmo 73, que é a prece pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Temos aí a questão de Tu B'Shevat, né, que é exatamente o Ano Novo das Árvores, que começa a partir do pôr do sol de hoje, né? Que é o Ano Novo das Árvores e as suas mensagens. Entre elas, nós somos árvores, né? E vamos ver esses detalhes aí um pouco hoje e amanhã também, né? E durante a semana vamos falando aí sobre alguns aspectos disso daí, né? E dentro destas, vamos dizer, né, desta festa do Shevat, né? O 15 dia de Shevat, que significa isto, né, o Ano Novo das Árvores, né? Temos aí algumas características sobre frutas, que é a principal questão do Ano Novo das Árvores. Por quê? O Ano Novo das Árvores significa o Ano Novo das Árvores frutíferas, ok? E aí nós vamos ver, por isso que o ser humano é comparado à árvore. E nós vamos ver aí algumas reflexões que cada fruto traz para nós, ok? E também temos aí diante de nós, né? Vamos falar, como prometido ontem, né? A respeito das 10 canções, né? 9 canções já foram efetuadas até aqui e tem uma 10ª canção que ela será efetuada, de fato, na redenção final nos dias de Mashiach, ok? Vamos então em frente, dentro dessa jornada aqui, a nossa prece pelo Brasil e pelo povo brasileiro, e que também serve para as nações, ok? Então vejam bem, as nossas preces alicerçadas em salmos, o primeiro objetivo dela é fazer com que as pessoas olhem para o céu. O sentido é que as pessoas aprendam a olhar para cima, para Deus. Focar sua fé, confiança e esperança em Deus. Não depositar fé, confiança e esperança nos homens. Os bons homens ou os bons seres humanos são instrumentos de Deus para que se materialize aqui neste mundo físico a presença divina e as bênçãos divinas. Entendeu? Então isso significa que de fato é de Deus, somente dele, o único soberano, o único redentor e salvador, porque ele é o único criador, né? O Deus que é manifesto nos 5 primeiros livros da Bíblia, e dentro desse aspecto, né, os profetas, os cânticos e os salmos traz para nós a referência desse único Deus. Por isso disse o faraó, o Deus dos hebreus é o justo, ok? Então é nesse sentido, para que as pessoas alimentem fé, confiança e esperança em Deus, entendeu?
Então, se a partir deste momento, ou destas preces, né, não somente nós, Benenor, que já estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, mas se uma boa parte do nosso povo realmente atender, entender o chamado para olhar para o céu, então realmente nós juntos poderemos ver grandes maravilhas que Deus faz. Nunca podemos esquecer que perverso, perversidade, maldade e os iníquos têm data de validade de vencimento. E chega aquele momento em que, não havendo techuvá, o abismo é o seu destino. Então, por isso, o Salmo 73, ele realmente traz para nós sobre essas questões problemáticas da vida, do cotidiano, bem como também, né, nos deparamos quando vemos, né, os perversos, os corruptos, né, os ladrões, assassinos, os iníquos que prosperam e parece que nada acontece com ele. Às vezes somos afrontados na nossa fé, confiança e esperança em Deus. Nós precisamos estar vigilantes quanto a isso daí. Então, muitas vezes parece que a justiça e a punição divina não está fazendo efeito nenhum. E muitas vezes nós que labutamos com o bem, para fazer o bem, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, muitas vezes somos afrontados pela, entre aspas, né, pela tal justiça que vem com a sua injustiça e pune as pessoas boas, né? Então também isso tem um ponto final, porque está conectado com o perverso. Corrupção, injustiça está conectado com o perverso. Então por isso nesse salmo, né, nós temos uma perspectiva ampla e profunda da vida, da verdadeira vida, né? E nós nos deparamos então dentro dessa questão com o vazio e a futilidade da vida glamourosa dos perversos. Então, esse salmo, esta prece, ela nos mostra exatamente essa questão, para que nós não venhamos colocar em dúvidas a nossa fé, confiança e esperança em Deus, quando nós olhamos e vemos o perverso com as suas perversidades, né, parecendo que estão indo de melhor para ótimo, de ótimo para excelente, e parece que nada acontece. Então esse salmo traz para nós que realmente cremos que Deus é o único que está acima de tudo e de todos, que mantemos a consciência de Deus divina, a consciência de família e liberdade, então é para fortalecer a nossa fé, confiança e esperança em Deus, e que possamos alcançar uma boa parte do coração, das almas do nosso irmão brasileiro, para que juntos possamos estarmos servindo o único e o verdadeiro Deus. Então este Salmo 73 assim diz: um salmo de Asaf. Deus é em verdade bom para com Israel, para os que são puros de coração, aqueles que se refugiam em Deus, busquem Deus, além do povo judeu, todo não judeu que se refugia em Deus. Quanto a mim, por pouco não tropeçaram meus pés, quase resvalaram meus passos. Por quê? Pois invejei os dissolutos, quando vi quão bem estavam os pecadores, os perversos, os iníquos. Não parecem sensíveis à morte, e suas forças se mantêm vigorosas. Pois do esforço humano não participam, e nem por aflições como os demais são fustigados. Ou seja, eles simplesmente se importam consigo mesmo, e eles trazem sobre o povo realmente dificuldades para viver e sobreviver. Por exemplo, né? Tanto tempo demorou-se, né, para chegar as águas ao Nordeste, e agora foram bloqueadas as águas para o Nordeste, né?
E aí voltou o quê? Voltou aquela questão, né, de serem escravos dos caminhões-pipas, entendeu? Então, por isso, eles não participam das aflições. Eles usam o povo como uma moeda, entre aspas, como uma moeda de troca. Com as suas vãs, falsas, mentirosas promessas, vão escravizando o povo. Assim como também os demais são fustigados, né? O sofrimento do povo, eles não estão nem aí. Por isso, cinge-os com um colar. Então é a prece de Asaf para com esses tipos de pessoas perversas. Cinge-os com um colar, a altivez, e com uma veste os envolve a corrupção. Então, ou seja, ele identifica quem são os perversos. Seus olhos se arregalam com desejos que ultrapassam os limites de seus corações. São pessoas totalmente depravadas em todos os níveis, ético, moral e espiritual. São totalmente depravados em tudo que eles fazem, tocam e por aí afora vai. Até mesmo por pensamentos e ações, né? Então são depravados em todos os níveis. Por isso seus olhos se arregalam com desejos que ultrapassam os limites dos seus corações, de tão depravados que são. Zombam e planejam maldades, e com arrogância exaltam a sua corrupção. Eles não têm um pingo de vergonha de falar das suas corrupções. Eles adoram, entre aspas, falar das suas corrupções, dos seus desvaneios. Eles são depravados. Contra os céus voltam as palavras de suas bocas, e pela terra se espalham o pronunciar de suas línguas. Ou seja, as palavras que eles fazem sempre é contra os céus, ou seja, contra Deus. Todas as suas palavras são contra Deus. Por isso que é inadmissível um monoteísta que se associa com esses perversos. Nós estamos falando literalmente, né, dos monoteístas que se associam a esse tipo de grupo político que defendem essas perversidades, vivem por elas, se alimentam por elas. Eles não vivem sem essas depravações em todos os seus níveis. Eles zombam de Deus. Como pode um monoteísta estar associado com esse grupo político, com as suas ideologias, com as suas corrupções, zombarias e tudo mais? E pela terra se espalha o pronunciar de suas línguas. Veja o palavreado deles. É fácil identificar um perverso. É fácil identificar um zombador de Deus. É fácil identificar os corruptos que corrompem todos os níveis éticos, morais e espirituais. O verso 10 ainda nos diz: para eles se volta o povo e bebe só amargura. Ou seja, esse tipo de povo, esses tipos de políticos, esses tipos de mandatários, eles fazem com que o povo se voltem para eles só para dar a eles amarguras. É fácil você identificar os mandatários, perversos, ditadores e companhia limitada. Só se você for muito cego e imbecil para não enxergar. Eis que os ímpios em tranquilidade acumulam suas riquezas. Um determinado ministro da Suprema Corte disse que um determinado político deste campo, né, o que roubou o país em quase 3 bilhões de reais, né, tem dinheiro suficiente para encampar uma campanha política até o ano de 2040.
Eis que os ímpios em tranquilidade acumulam as riquezas. Eles dominam judiciário, executivo, legislativo, a imprensa, a opinião pública. Até a opinião pública eles compram. E tem certos monoteístas que estão enrolados com essa história aí. Enquanto eu, em vão, mantive puro meu coração e limpo as minhas mãos, pois provações sofri por todo o tempo e castigos recebi a cada dia. Quando nós olhamos dessa forma superficial, nós nos sentimos assim. É uma realidade. Se eu proclamasse tudo isto, traindo estaria a geração dos filhos do Eterno. Esforcei-me para compreender. Esforço, labuta. Não chega de mão beijada a compreensão. Você tem que se esforçar para compreender. Mas, sem esperança, parecia ser o meu intento. Está aqui o Asaf estava dizendo, olhando tudo isso, parece que eu estava completamente perdendo a minha esperança. Até, eis a resposta, até que entrei no santuário do Eterno. Ou seja, até que entrei na presença do Eterno, buscando nele sabedoria, compreensão, entendimento. E percebi o quê? E percebi a que fim se encaminhavam os malévolos. Aí ele compreendeu. E vai aqui falando sobre esta realidade, ou seja, a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Por caminhos escorregadios os fizeste marchar, e no abismo os fizeste cair. Este é o caminho deles. Um caminho escorregadio e um caminho que leva a cair no abismo. Sua ruína foi abrupta. Pá! Engolfados que foram por um terror incontrolável. Por isso o sistema quer que as pessoas percam consciência de Deus, porque contra ele nenhum perverso prevaleceu, não prevalece e não prevalecerá, entendeu? Então, o terror incontrolável, eles são atacados. Você pensa que esse tipo de pessoa, eles dormem com a consciência tranquila? Não. Você pensa que essas pessoas caem na sua cama, colocam a sua cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente? Não. Eles são diariamente, eles são dioturnamente, eles são visitados por um terror incontrolável. Alguns chegam a ficar loucos, varridos mesmo, precisando ser internados, viverem debaixo de remédios de faixa preta pretíssima, como diz o outro, né? Por quê? Porque é assim mesmo, amados. Quem não está com Deus está, de fato, lutando contra Deus. E não tem como ter paz, sossego. É terror dia e noite. Continuando aqui, o verso 20 diz, a respeito do Eterno, né, com seus juízos, né? Despreza a memória deles, como um sonho esquecido ao despertar, ó Eterno. Eles são totalmente desprezados as suas memórias. Eles não permanecem com uma memória eterna e honrada. Porque até hoje falamos de Noé, Abraão, Isaac, Jacob, David, Salomão, os profetas, etc, 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 etc. Porque são pessoas que têm o quê? Uma memória eterna e honrada. Meu coração está amargurado, compungia-se todo o meu ser, pois eu, como um insensato, não conseguia compreender. Estava diante de ti como um ser embrutecido, porque não conseguia compreender esta verdade. Entretanto, estou sempre contigo
e minha destra tu sustentas. Tu me guias com o teu conselho e me recepcionarás em tua glória. Ou seja, os que estão continuamente com a sua fé, confiança e esperança em Deus, ele vai ser recebido na glória de Deus, que significa o Olam Rabá, a vida eterna. Quem mais além de ti é por mim nos céus? Quem além do único Deus é por nós no céu? Quem além de Deus está de fato cuidando, se preocupando e provendo um caminho de glória? Somente Ele. Se estou contigo, nada mais desejo na terra. Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso bem maior. Desfalece meu corpo e meu coração, mas pela rocha anseia minha alma, pois o eterno é para sempre minha porção e minha herança. Perecerão os que de ti se apartam, destruirás os que te são infiéis. Quanto a mim, na proximidade do eterno está a felicidade a que aspiro. Fiz do eterno Deus o meu refúgio, para me dedicar a cantar louvores às suas obras. Amém. Amém. Que estas bênçãos alcancem as vossas almas, corações, mentes, que as palavras de justiça e juízo, que aqui estão no Salmo 73, que rapidamente, a qualquer momento mesmo, possam alcançar os perversos do nosso país. Rapidamente. Amém, vem amém. Ok? É isso daí, amados. Sem sombra de dúvidas, ok? Já que o Salmo 73 encerra, né? Falando de cantarmos a Hashem, uma canção. Então vamos completar aqui a respeito do Shabbat Shirah, que foi ontem, né? O Shabbat da canção, em que trouxe para nós realmente sobre a canção do mar, né? Em que realmente faz com que as nossas almas possam serem teletransportadas a milhões e milhões de quilômetros da onde o nosso corpo está, né? Por isso, sem sombra de dúvidas, as canções, né? Principalmente quando elas estão no hebraico, porque elas são alicerçadas na própria Torá, nos Salmos, né? É a língua Kadosh, é a língua Lashon Kadosh, né? A língua sagrada, na qual a Torá toda foi escrita, né? Então, por isso, você pode não entender o hebraico plenamente, mas a tua alma divina, ela entende. Então, por isso, faz com que você venha viajar, fazer a sua alma divina viajar a muitas distâncias, né? Então, por isso, a canção do mar, né, como nos foi relatada, né, o Midrash nos diz, né, será dito naquele dia: olhem, este é o nosso Deus em quem pusemos nossa esperança. Este, o eterno, por quem nós esperamos, né? Então, esta canção, a canção do mar, ela traz esta expressão, e nos dias da redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, nós teremos a última canção, e nesse sentido o Midrash nos fala que esse é meu Deus, né? No qual cantaremos duas vezes, né? Este é o meu Deus, este é o meu Deus, né? E por isso, né, será a última canção. As 9 primeiras canções, elas estão no feminino, Shirah, né? E a 10ª canção, que é a canção de Mashiach, ela está exatamente no masculino, Shir, canção, Shir, né? Que significa que esta é a 10ª e a última canção, no sentido de que ela permanece por toda a eternidade. Então, para podermos aqui mostrar o que os nossos mestres trazem como as 10 canções, então diz assim, são 10 canções, né? Shirot, no hebraico chamado Shirot, canções, ou canções proféticas, né? Então, a primeira canção, ela se refere a Adão, recitou a primeira Shirah, a primeira canção no Gan Eden, né, no Jardim do Éden. Ele compôs Mismor Shir Leon HaShabbat,
uma canção, um poema para o Shabat, no qual louvou a grandeza do Shabat. Segunda canção, nas praias do Mar Vermelho, Moshe e os Benei Israel entoaram uma shirá pela sua miraculosa libertação do exército do faraó, que é a questão que nós vimos aí a semana passada. A terceira canção, ela está conectada com os Benei Israel, que entoou uma canção em louvor ao poço de Miriam, na Parashá Hukat, que nós vamos ver brevemente, né? É a terceira canção, lá no poço de Miriam. A quarta canção, Moshe ensinou o povo a canção de Haazino, que é a canção que ele ensinou no dia do seu falecimento, no dia 7 de Adar. Quinta canção, quando Yehoshua, Josué, lutou com os Emoritas em Givon, e o sol milagrosamente deteve seu curso em benefício do exército judaico conquistador. Então, Yehoshua, ele fez uma shirá. Sexta canção, Devorá e Barak compuseram uma shirá quando Deus entregou os inimigos em suas mãos, incluindo o general canaanita Sisra, que está lá no livro de Shofetim, Juízes, capítulo 5. Sétima canção, quando Hana deu à luz a Shemuel, o profeta, após ter sido estéril durante muitos anos, ela louvou Deus com uma canção profética, né? Que está lá no livro de Samuel, capítulo 2. Oitava canção, o rei David, no final da vida, compôs uma shirá de agradecimento a Deus por tê-lo salvado de todos os seus inimigos. Está lá em 2 Samuel, capítulo 22. A nona canção foi o rei Salomão, né, Shelomó, que escreveu Shir Hashirim, que é o Cântico dos Cânticos, né, todo o livro. Então ali é a nova canção. Então essas são as 9 canções, que elas estão na expressão feminina, Shirá, e a 10ª canção, que é a mais bela canção, será entoada pelo povo judeu quando Deus o redimir do atual exílio, ou seja, na revelação do justo e verdadeiro Mashiach, né? Então, de fato, o exílio terá um ponto final, os judeus do mundo inteiro retornarão plenamente, 100%, para Eretz Israel, a terra de Israel, a terra prometida, né? E durante o reinado de Mashiach, né, teremos ali também várias etapas de ressurreição. Entre elas, uma das primeiras etapas, Moshe e a geração do deserto, né, devidamente ressuscitados, entrarão dentro dos portais de Jerusalém e eles estarão então fazendo a canção do mar. Eles estarão entrando pelos portais de Jerusalém, né, já com o terceiro templo construído por Mashiach, né, e ali então eles estarão adentrando a geração do deserto, à frente deles Moshe, e a canção do mar, eles estarão adentrando ali em Jerusalém, né? E dessa forma todo o povo judeu estará unido com Mashiach para fazer a 10ª e definitiva canção, né? Onde será uma canção que vai perpetuar realmente tudo que está concernente às profecias de Hashem, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? Agora nós temos aí, né, não nesse fim de semana, mas no outro, né? Teremos aí, né, os dias 19, 20, 21 e 22. Espera aí, deixa eu ver aqui. É isso daí mesmo, 19, 20 e 21, né? O 7º seminário Benei Noach, que será feito lá em Itapecerica da Serra, e vários rabinos estarão presentes, entre eles, né, terá o rabino que vem especialmente de Israel para fazer algumas palestras ali durante esses 3 dias, né? E vários rabinos, né, entre nós aqui, né, o Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança,
né, o Rav Michel Tabassinik, o Rav Shimon Brand, o Rav Dor Leão Atar, né, que também estará presente ali, né, e provavelmente mais alguns outros rabinos do Chabad, né, de São Paulo, poderão estar presentes também, segundo a possibilidade, né. E então, né, amados, nesse período aí será um momento de os Meneinor, né, do Brasil poderem aí fazer uma recarga especial das baterias para ter aí um ano pela frente para fazer a expansão do movimento Meneinor Brasil com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, né, com as suas comunidades locais, regionais, também, né, com o profeta Faratistá. Tem no Brasil 9 sinagogas Beneinor regionais que estão aí conectadas dentro do Brasil, né? E a nossa região aqui, Bauru, nós temos aí, né, por esse projeto, né, a sinagoga Beneinor regional Bauru, localizada ali na Avenida José Silvestre, número 7, quadra 7, número 45, que é o bairro Jardim Silvestre 2, onde ali junto com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, estamos aí trazendo aí os estudos, Kabbalat Shabbat, tanto todas as sextas-feiras à noite, como sábados à tarde, por enquanto, né? Temos aí foco de aumentar, né, a abertura da Sinagoga Beneinor durante a semana, e estamos aí divulgando cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E por isso, todos aqueles que quiserem, né, participar, né, com a sua tzedakah, ofertas, dízimos, doações, né, na descrição temos aí a conta poupança da nossa tesoureira para essa finalidade, ok? Até as documentações estiverem devidamente no seu respectivo lugar, ok? Então, por isso, né, amados, temos aí esse seminário precioso aí para mais e mais expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica no Brasil e fora do Brasil, ok? Ali teremos, né, algumas atividades no seguinte, né? Ali teremos ali o Leandro Luz, né, que estará ali com seus quadros, né, pintado a óleo, né, que são divulgados nos grupos Meneinor, né, onde esse quadro aqui, por exemplo, né, é um dos quadros que o Leandro Luz fez, né, e há muitos outros que ele também estará ali colocando à disposição daqueles que puderem adquirir, ok? Teremos ali também o pessoal, né, do João Mularex, né, onde está lá com seus produtos também ali, ofertando, né, todos naturais, ok? E também teremos ali, né, o Diego de São José dos Campos, né, interior de São Paulo, que também estará ali presente, levando os seus produtos naturais, como o puro mel, né, doce de pera, broto de bambu, e também estará levando ali os produtos, né, também da família Mularex, que é a famosa cachaça do Rabino, né? E conservas, né? Demais tipos de conservas que também ali estarão fazendo parte, ok? Então, né, os nossos amados aí estarão aí ativamente, né? O Diego aqui do interior de São Paulo, né? O telefone de contato dele é o prefixo 12, 981190736, né? Para quem está interessado aí adquirir esses produtos naturais, ok? E de confiança, sem sombra de dúvidas, né? Então, isso daí é muito bom. Obviamente, né, tendo aí um bom número de pessoas, faz um pedido só e fica mais fácil para poder dividir aí o famoso frete, né? O frete que é pesado. Então, fica aí a sugestão para os amados aí também, ok? Baruch Hashem. A nossa paraxá dessa semana chama Itrô, né? Itrô, nós temos aí do capítulo 18 de Shemot, Êxodo, né?
e vamos até o capítulo 20, o verso 23, nesta porção desta semana. Nessa porção desta semana, nós temos aí realmente o fato culminante de toda a história da humanidade. É nesta Parashá, Yitro, que vai se estabelecer o fator primordial da existência da humanidade, a outorga da Torá, a entrega da Torá ao povo judeu. Se não houvesse isto, nós estaríamos, melhor dizendo, nós nem existiríamos. O que existiria apenas seria o zero absoluto, o grande vácuo, certo? Nada existindo, somente Deus existindo. Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente sobre isso, que é o momento em que a humanidade atinge o seu ápice da sua existência, que é o recebimento da Torá. Acima deste ápice, somente a redenção final com Mashiach, porque aí é o último passo para a vida eterna. Então, em toda a história da humanidade, o ápice da humanidade é a outorga da Torá, é o recebimento da Torá em Shavuot, no Monte Sinai. O próximo evento superior a este será a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, porque neste período, na era messiânica, Mashiach, ele estará retificando, corrigindo, sarando e curando os 4 reinos. É o último passo para a vida eterna. Então, por isso, nessa visita de Yitro a Moshe e a entrega da Torá, o nosso Rebbe fala a respeito de uma terceira narrativa que nós vamos encontrar aqui, que é exatamente os conselhos de Yitro a Moshe, quando ele desce do monte, para estabelecer um sistema judicial. Então, o conselho de Yitro aqui vai ser fundamental para ele estabelecer um sistema judicial, o qual pedimos a Hashem que, numa boa parte das nações existentes, que realmente o sistema judicial possa retornar na maior parte das suas ações a um bom princípio como antigamente, uma boa ética, uma boa moral e, de fato, uma justiça mais real, porque é o que o povo precisa, sem sombra de dúvidas, A justiça plena somente nos dias de Mashiach, ok? Então, por isso, o que nós temos aqui nessa comparação, receber a Torá todos os dias, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, a nossa primeira, aliás, está no capítulo 18, do verso 1 ao 12, ok? Então, Yitro, ele vem a Moshe no deserto, que é a nossa primeira aliá. Aqui nós precisamos lembrar que Yitro, ele tem vários nomes, mas é o mesmo personagem, sogro de Moshe. Então, nós conhecemos Yitro como Yéter. Lembra um dos conselheiros do faraó sobre a questão de matar os meninos que nasciam? Tinha 3 conselheiros, Balaão ou Bilam, Jó e Yéter. Então, Yéter era exatamente Yitro. Como ele se colocou contra o plano de Bilam, e o faraó acatou o plano de Bilam, Jó, por sua vez, ele ficou mudo. Ele representa exatamente aqueles que ficam omissos, em cima do muro, fica no seu quadrado, na sua bolha, são indiferentes. Eu não falo nada, nem pró e nem contra, muito pelo contrário. Então Jó, ele ficou quieto. Simplesmente isso, ok? Por isso que lá na frente Jó, ele vai ter que passar por um processo realmente de retificação da sua alma, para que realmente possa fazer parte da ressurreição nos dias de Mashiach. Então,
Itró, nós conhecemos ele primeiramente como Iéter. Depois nós temos aí, né, a própria expressão Itró, né? E depois nós temos a outra menção que faz referência a ele, que é Reuel, que significa amigo de Deus, que nós vamos encontrar aqui nos próximos dias, né, sobre essa questão. Por que amigo de Deus? Por causa da sua conversão, né, da idolatria para o único Deus, né, para o judaísmo em si aqui. Então, nesse aspecto aqui, receber a Torá todos os dias, nós temos aqui uma força diferente de Deus para que realmente nós possamos vislumbrar essa realidade, né? Itró, quando ele vem para juntar-se a Moshe e o povo judeu, então, os nossos mestres dentro da Mishnah e do Talmud falam que Itró, ele já tinha abandonado a prática da idolatria, porque não podemos esquecer, Moshe se refugiou na casa de Itró. E Moshe casou-se com uma filha de Itró. Moshe, quando foi chamado para ser o redentor do povo judeu no Egito, ele estava na casa de Itró. Quando ele sai da casa de Itró, ele fala para ele o que Deus lhe disse e o que ele ia fazer. E o seu sogro o abençoou, acatou a decisão. Depois, quando Moshe chega no Egito e é recebido pelo seu irmão Aharon, o que o seu irmão aconselha, o seu irmão mais velho? Manda de volta a tua mulher e os teus filhos, teus 2 filhos, porque o Egito está muito perigoso. Já temos muitos problemas e você agora está trazendo mais a sua mulher e os seus filhos, que eles retornem para casa. E ela e os 2 filhos retornaram para casa. A esposa de Moshe e os seus 2 filhos estavam sendo muito bem, como podemos dizer, muito bem ensinados dentro da visão monoteísta judaica de Moshe, o que ele aprendeu com seus pais, Amiram e Yochebed. Então Itró já estava, no bom sentido, ele já estava sendo contaminado realmente pelo monoteísmo. Então, antes dele se dirigir ao deserto, Itró, os nossos sábios falam que ele abandonou completamente a idolatria. E naqueles dias, Itró, ele conhecia todos os segredos da idolatria, da feitiçaria, das mágicas e por aí afora vai. Ele sabia muito bem o que era o ocultismo. Então, quando ele ouve as notícias daquilo que aconteceu, porque o mundo inteiro ouviu as notícias do que aconteceu no Egito, a abertura do Mar de Juncos, o exército do Paró que sucumbiu no Mar de Juncos. O mundo inteiro ficou sabendo do ataque de Amaleque e o povo judeu prevaleceu sobre Amaleque. Então, realmente, o primeiro versículo do capítulo 18 fala bem claro sobre isso daí. Ou seja, Itró, sacerdote de Midian, sogro de Moshe, ouviu a respeito da abertura do Mar Vermelho e da guerra contra Amaleque, e de tudo que Deus tinha feito por Moshe e o seu povo Israel, dando-lhe a maná, a água no deserto, e mais importante, tirando Israel do Egito. Por que o mais importante, tirando Israel do Egito? Porque era impossível um escravo sair do Egito. E mais de 5 milhões de judeus e mais uma mistura de povos que estavam escravos no Egito saíram do Egito. Se era impossível um sair, muito mais impossível ainda seria 5 milhões ou mais, né, de escravos sair do Egito.
Então Itrô ouviu, porque a notícia correu o mundo inteiro existente da época. Não precisou nem de telégrafo, não precisou de fax, não precisou de internet, não precisou de nada dessas coisas. Deus fez a notícia correr rapidamente, né? Então, essa é a realidade. Então, Itrô, ele abandonou toda a idolatria, porque ele reconheceu que não há outro Deus além do Deus dos hebreus. Não há outro Deus como é o Deus que o meu genro, Moshe, ele obedece. Então, Itrô, ele já abandonando tudo, ele foi para lá. E não podendo esquecer que houve uma guerra, a guerra de Amaleque, né? Lembro que ontem nós falamos sobre a banheira de água fervente. E Amaleque, a sua frieza, era um iceberg. E quando ele cai dentro da banheira, o iceberg se dilui e a água já não é mais fervente, ela já fica morna, né? Então a frieza de Amaleque em realmente afrontar o povo judeu e o Deus do povo judeu, né, fez com que as nações que antes estavam tão temerosas por causa de tantos milagres que Deus fez em favor do seu povo, então Amaleque vem e mostra que não é bem assim. Tudo bem, aconteceu muitas coisas, mas eles não são imortais. Eles não são invencíveis. Nós podemos combatê-lo. Nós podemos afrontá-los. Por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, através dos milênios, sempre foi afrontado. As perseguições que o povo judeu sofreu. Os ataques, entre aspas, né, em nome de uma espiritualidade, alegando que o chamado Antigo Testamento era um livro sem valor, que o povo judeu foi esquecido por Deus, foi abandonado por Deus, que Deus mudou de povo e agora ele deixou o povo judeu para trás, para lá, e agora ele colocou a igreja no lugar do povo judeu. E agora a igreja, ela é a noiva de Deus. E não é. Deus nunca abandonou o seu povo. Porque pare e pense um pouco. Pare e pense um pouco. Se Deus fosse assim, volúvel, temperamental, inconstante, como ser humano, se Deus fosse assim, bom, o povo judeu, ele se rebelou contra Deus, então Deus agora o abandonou e foi atrás de um outro povo. Então, se ele, entre aspas, pôde mudar de povo e pegou um povo outro, quem garante que amanhã ele não vai deixar esse povo de lado e vai pegar outro povo? Assim são os homens, assim são os amantes, assim são os adúlteros. Hoje, eles estão com uma mulher, amanhã estão com outra mulher, depois de amanhã, outra, outra e outra. Deus não é um homem para mentir e muito menos para pular cerca, entendeu? Quando Deus, testando Moisés, que nós vamos ver lá na frente, quando Deus, testando Moisés devido à rebeldia do povo, ele disse, vou eliminar todo esse povo e de você vou fazer um novo povo. Qual foi a resposta de Moshe? O que dirão sobre ti, Senhor, se tu fizeres isto? Tirou o povo do Egito para matá-los no deserto? O que dirão sobre ti? E depois Moshe, já no nível mais elevado, os nossos mestres trazem que Moshe ainda disse a Deus, falou, Senhor, se 3 pés não conseguiram sustentar a mesa, imagine 1. Não conseguirá.
Ou seja, 3 pés representam os 3 patriarcas. A mesa representa o povo judeu. Um pé representa Moshe. Se 3 não conseguiram, devido à inconstância do povo, muito menos um. É exatamente por isso que Deus, na sua graça bendita, né, provando Moshe, viu a fidelidade de Moshe, o amor para com o povo. E Deus fez com que as coisas pudessem fazer com que realmente o povo pudesse dizer: não há como o nosso Deus. Então, dentro desse aspecto todo aí, né, sem sombra de dúvidas, é no sentido de que nós não podemos esquecer que, de fato, Itró, quando ele está saindo de Midian, junto com a esposa e os 2 filhos de Moshe, indo para o deserto, ele estava trazendo uma mensagem exatamente para o povo judeu, porque tinha sido afrontado por Amaleque. Então, de uma certa forma, mesmo com a vitória sobre Amaleque, né, o povo judeu estava, de uma certa forma, com a sua moral baixa, porque ninguém afrontou a eles, mas Amaleque sim. Então Amaleque, ele quebrou a barreira no sentido de que quem quiser afrontar o povo judeu pode. Quem quiser afrontar o Deus dos hebreus pode. Então, Itró, ele vai para lá para mostrar às nações que ele, um grande líder sacerdotal idólatra, ele abandonou toda a idolatria. Ele abandonou todas as práticas de ocultismo. Ele era rei de Midian, porque ele tinha o domínio da idolatria, das magias, do ocultismo. E todos estavam aos seus pés. E ele abandonou tudo. Toda a sua pompa, riqueza, todo luxo, toda a sua glória, a sua fama, e foi para o deserto. Humildade, submissão a Deus, obediência a Deus. Então ele estava mostrando para as nações e para o próprio povo judeu que a sua moral estava um pouco baixa devido à ação de Amaleque, que não há outro Deus como o Deus do judeu, do povo judeu. Então ele foi ali exatamente para mostrar que o povo judeu tem o seu mérito e que Deus jamais abandonará o seu povo, ok? Então, por isso, receber a Torá todo dia, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala no começo dessa nossa paraxá, né? É importante reviver esses acontecimentos diariamente, pois Deus nos dá a Torá novamente a cada dia. Por isso que é importante o estudo da Torá diário. Nos brindando com novos ensinamentos, pensamentos e mais elevados ainda. Para que isso aconteça, primeiro temos que dominar o nosso Amaleque interior e calar nossas dúvidas quanto à providência divina. Ou seja, nós não podemos ter dúvidas da providência divina. Depois, devemos converter o nosso Itró interior, né? Conquistando a parte de nós que ainda prefere servir aos ídolos dos desejos materiais. Então precisamos vencer o Itró interior também, que está conectado, né, em servir os ídolos dos desejos materiais, né? Então, os desejos materiais levam exatamente as pessoas a desejos desenfreados. E por aí vai embora, né? Então é muito perigoso a idolatria dos desejos materiais. Você diz assim: eu não tenho nenhum ídolo em casa. Mas o que você tem materialmente pode se tornar um ídolo para você.
O teu marido pode ser um ídolo para você, a tua esposa, teus filhos, teus pais. O teu emprego pode ser um ídolo para você. O salário teu pode ser um ídolo para você. Entendeu? Você abre a mão do seu salário para fazer qualquer estrago ou fazer qualquer satisfazer qualquer desejo pessoal. Mas quando entra no campo de fazer de tzedakah, dar ofertas, dízimos, né, coisas semelhantes a estas, né, você se torna um miserável. Você gasta sem freios para satisfazer os seus desejos materiais, mas na hora de você aplicar, né, exatamente no campo espiritual, você é um miserável, porque você está idolatrando o seu salário. Então o teu dinheiro é um ídolo para você. Então por isso que fala que o nosso Rebbe, converter o nosso Yitro interior conquistando as partes de nós que ainda preferem servir aos ídolos de desejos materiais. Tem que vencer isso. No entanto, para dar esses passos, devemos, em primeiro lugar, dividir o mar e entrar nele. E dividir o mar e entrar nele significa, por um certo tempo, devemos mergulhar totalmente na santidade, dedicando-nos às nossas orações matutinas diárias, né? E ao nosso estudo frequente de Torá. É assim que você divide as águas e é assim que você entra nas águas. Depois, a consciência divina que experimentamos dessa maneira nos permite adquirir uma percepção superior em relação a todos os aspectos da nossa vida diária. Então você vai ver a sua vida de uma forma mais elevada, mais superior do que satisfazer os seus desejos materialistas e companhia limitada. Você vai ver o quanto é importante a sua vida e que você não está limitado aqui e agora, que pelo contrário, você é infinito, como é o nosso Deus. Ou seja, ele tem reservado para os que nele confiam a vida eterna. A vida eterna já diz o nome, é infinita, ok? Então, por isso, né, comer, ganhar o sustento, interagir com outras pessoas e assim por diante, né? É dessa forma que nós precisamos compreender que estas coisas aqui, a nossa vida é superior a tudo isto. E é por isso que é importante nós aplicarmos na nossa vida espiritual, certo? Aí então, ao reservarmos um tempo durante o nosso dia para estudar a Torá, seremos capazes de descobrir novas ideias que a tornam eternamente relevante. E assim poderemos ouvir a voz de Deus vindo do Sinai no nosso dia a dia. Você só pode ouvir a voz do Eterno através do estudo da Torá. Se você estuda a Torá, você ouve a voz de Deus que vem do Sinai, porque ali está expressa a vontade divina. Ah, mas e quanto àqueles que dizem assim, porque Deus falou comigo, porque Deus me mandou um recado? Não perca tempo, não. É tudo mentira. Quem já passou por essa experiência espiritual na vida fora vai, principalmente os Benei Noach, obviamente, né? Por isso que nós estamos no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Quem já passou por essas experiências aí sabe muito bem. A retórica nunca muda. Sempre a mesma balela. Sempre a mesma balela. Ok? Então, por isso, amados, vamos aprender com o Yitro. Vamos abrir o mar, adentrar nele, através do caminho do estudo da Torá. Ok? Baruch Hashem. Amados, a partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando, né, no 15º dia do mês de Shevat. Então, esse 15º dia de Shevat, ele é conhecido como Tu B'Shevat, né, que significa exatamente isso, 15
de Shevat. Shevat, um mês, e 15 é o número do dia, que é Tu B'Shevat, ok? Então, Tu, 15 B'Shevat, de Shevat. Então, esse dia, ele é chamado o Ano Novo das Árvores, né? E principalmente o Ano Novo das Árvores Frutíferas, certo? Então, o Ano Novo das Árvores, esta é a estação na qual as primeiras árvores a brotar na terra de Israel emergem do seu sono de inverno e iniciam um novo ciclo de produção de frutas. Ou seja, Israel, a terra de Israel, está exatamente vivenciando o final do inverno e está iniciando então exatamente o período, né, de primavera. Então agora é o momento em que aquilo que está oculto vem aflorar, essencialmente árvores frutíferas, ok? Então é o Ano Novo das Árvores, que traz um novo ciclo de produção de frutas, ok? Então, legalmente, o Ano Novo das Árvores se relaciona, né, aos vários dízimos que são separados da produção cultivada na terra de Israel. Na terra de Israel, as árvores ali cultivadas com a sua produção na terra de Israel estão conectadas com vários dízimos ali. Atualmente, 100% do agronegócio não contribui exatamente com a questão dos dízimos ali. Entre outros detalhes, o templo não está presente, o templo não existe, ok? Mas o povo está sendo preparado exatamente para a redenção final com Mashiach, a construção com Mashiach do terceiro templo. Então aí plenamente toda a produção na terra de Israel vai convergir para os vários tipos de dízimos ali na terra de Israel, ok? Esses dízimos também diferem de ano para ano, de acordo com o ciclo Shemitah, ou seja, a cada 7 anos, um ano, a terra repousa, não se trabalha na terra. Então, 15 de Shevat, ou Tu B'Shevat, né, é o ponto no qual um fruto em botão é considerado como pertencendo ao ano seguinte do ciclo, né? Então, conforme a árvore frutífera, ela começa a dar o seu primeiro botão, né? Geralmente vem primeiro a flor, né? Então, o seu primeiro botão já está fazendo parte desse ciclo novo. Então, celebramos o dia de Tu B'Shevat, comendo frutas, especialmente as espécies que são destacadas na Torá, em seus louvores à fartura da terra santa. Entre elas, né, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, né? Mas tem mais coisas aí. Nesse dia, lembramos que o homem é uma árvore do campo. Como diz Devarim, Deuteronômio, capítulo 20, verso 19. Então, né, nós refletimos sobre as lições que podemos extrair da nossa analogia botânica, né? Então nós vamos analisar você botanicamente, se é que você entende, ok? Mas é isso daí, é interessante porque tem muita conexão nessa história aí, ok? O nosso rabino Tzivi Freeman, né, editor sênior de Chabad.org, né? Então, o rabino Tzivi Freeman, né? Ele é o autor, né, de vários livros aí, trazendo realmente o céu para a terra, né? Ele tem 2 livros, né, que tem esse título, Trazendo o Céu para a Terra, que está conectado com os ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel. Então, ele editou 2 livros com os conselhos do Rebbe Menachem Mendel, certo? Então, ele nos fala da seguinte forma: somos árvores, vivendo 2 vidas em uma só. Uma vida irrompendo do solo para este mundo. Você saiu do solo para este mundo. Por quê? Porque você foi tirado da terra, onde com toda a nossa força lutamos para nos elevar acima dele. Ou seja, toda a árvore plantada na terra, ela
vem, né, sai da terra. Então ela luta para se elevar, ok? Por isso nós temos esta luta diária, aproveitando o sol e o orvalho, desesperados para não sermos arrancados pela fúria das tempestades e consumidos pelo incêndio, né? Então, assim como as árvores nascem e lutam para sobreviver às fúrias das tempestades e dos incêndios, nós também, né? Lembrando, dentro de todo um aspecto espiritual. E há nossas raízes profundas sob o solo, inabaláveis e serenas. Elas são nossos antigos ancestrais, Avraham e Sara, Isaac e Rivka, Yaakov, Leia e Rachel, as nossas raízes, ok? Eles estão dentro de nós, em nosso âmago. Para eles não há tempestade, não há luta. Existe apenas o único, o infinito, Ein Sof, o sem fim, para quem todo o cosmo, com todos os seus desafios, são nada mais que uma fantasia renovada a todos os momentos a partir do vácuo, né? Então você ouve, principalmente nos últimos tempos, você ouve muito, a natureza está rebelde. Nós temos a resposta, lá Salmos fala, que a natureza geme pelo Deus vivo. Porque a própria terra, que é parte dos 4 reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Então, a própria natureza geme pelo Deus vivo. Por quê? Porque ela quer a redenção. Ela quer ser sarada, curada. Você ouve por aí afora vai, né, uma ameaça de guerra nuclear, porque pode estocar isso, estocar aquilo, estocar não sei o que lá. Estoca vento também. Não esquece de estocar vento também, que você vai precisar de vento. Porque vai faltar tudo. Até o vento vai faltar, o oxigênio vai faltar. E você vai estocar o quê? Então, o terror, o pavor que o sistema quer colocar aí nas pessoas é justamente para se esquecer de Deus e para eles poderem dominar e escravizar. Já vimos aqui, falamos, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala com muita categoria que este mundo, este universo, este planeta não foi criado para ter um fim apocalíptico, mas ele foi criado para a glória do seu Criador. Então essa história aí que o mundo vai virar um pozinho, porque vai ter uma guerra nuclear, vai estourar isso, vai estourar aquilo, vai não sei o que, vai não sei o que lá, você entendeu? Não leva a sério isso 100% não. Que a terra vai ter os seus reveses, ela está tendo. O mar está revolto, está revolto. As cidades litorâneas estão experimentando em várias partes do mundo ondas de até 14 metros de altura que estão batendo ali nas encostas, nas praias, né? O ser humano construiu dentro da areia, né? Dentro da praia, certo? Roubou o espaço do mar, agora o mar está cobrando. Entendeu? Então por aí afora vai, amados, né? Então é isso daí. Então dessa forma, né? A nossa fé, confiança e esperança em Deus é que a redenção, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, vai corrigir, sarar e curar os 4 reinos. Ok? Então por isso nossa força vem do vínculo com os nossos antepassados, patriarcas, matriarcas, ok? E com seu apoio venceremos a tempestade, a fúria da tempestade e do incêndio. E traremos beleza ao mundo no qual fomos plantados. Ou seja, por isso que cada um de nós precisamos trazer mais luz, sem sombra de dúvidas, para esse tempo presente aqui, ok? Hoje nós vamos falar, para nós finalizarmos aqui, né, uma reflexão breve sobre os 7 frutos
né, da terra de Israel. E amanhã nós estaremos também falando sobre mais 5 frutos. Então, hoje falaremos sobre os 7 frutos, com uma reflexão, e amanhã falaremos, né, recapitulando os 7 frutos, mais 5 que nós teremos para falar amanhã, ok? Então, vejam bem, os 7 frutos, né, básicos, essenciais da terra de Israel, são exatamente a cevada, o trigo, a uva, o figo, a romã, a tâmara e a azeitona, ok? Depois nós temos aí mais 5 frutos que nós estaremos falando no dia de amanhã, ok? Então, para a reflexão, né, nesse sentido, né, e no bom sentido, né, como nós não temos aí frutos diretamente importados de Israel, por assim dizer, né? Se você comer algum desses frutos aqui, né, que você tenha uma boa intenção no sentido de fazer estas reflexões aqui, ok? Então, a cevada. Cevada é utilizada também como alimento para animais. Ela representa os instintos naturais e egoístas. O objetivo é transformar os dons naturais e utilizá-los para fins mais elevados e altruístas, ok? Então, por isso, o fruto da cevada, ela está ligada mais diretamente com a Sefirá Gevurá, né? Que está dentro desse campo, de acordo com a reflexão, está dentro do campo de disciplina. Então, nós precisamos ter mais disciplina. É a mensagem da cevada. O trigo tem que ser aquecido para fácil digestão. O pão é uma metáfora para a própria Torá, porque a Torá é comparada a pão. O estudo da Torá permeia a nossa vida e assim sentimos um amor ardente por Deus. Então, o trigo, ele está conectado dentro dessa reflexão com a Sefirá Hesed, que é exatamente bondade, né, benignidade de Deus. No caso específico aqui, a palavra usada é amor, ok? A uva, celebrações judaicas são marcadas com vinho, lehaim. Então, quando tem aí, né, o kiddush com vinho, o suco de uva, né? Então, lehaim, né? É a saúde, vida longa, né? Então, as celebrações judaicas são marcadas com vinho, contido logo abaixo da casca da fruta. Felicidade plena começa dentro de você. Então, a verdadeira felicidade, ela começa no seu interior. Então, ela está ligada com a Sefirá Tiferet, que está dentro da questão harmonia. O figo, Adão e Rava, né? Adão e Rava usaram folhas de figo para suas vestimentas. Nossa alma também tem vestimentas, pensamento, fala e ação. Expresse somente o melhor de você, ok? Então, o figo está conectado com a Sefirá Netzach, que significa perseverança. Então, você precisa de perseverança para que essas vestimentas, né, da sua alma, pensamento, fala e ação, venham expressar somente o melhor. A romã. A romã, ela é repleta de saborosas sementes que são aproveitadas por completo. Tudo que há na romã se aproveita completamente. Procure pelo potencial de cada um. Não subestime o que os outros podem descartar como resíduos. Está conectado a Sefirá Hod, que significa humildade. Nunca deixe faltar a humildade na tua vida, porque você será muito rico em ações, pensamentos e falas, né? Ou seja, realmente Deus vai fazer com que você seja uma pessoa muito frutífera. Azeitona. Quando azeitonas são amassadas, seu sabor amargo é transformado em luz, porque é do azeite que se faz as chamas. Através de desafios, revelamos nossa força interior. Ou seja, ela está conectada com a Sefirá Yesod, que é conexão, né? Então, essa conexão nossa com Deus é que faz com que nos momentos mais difíceis e de maiores desafios,
Deus faz com que nós venhamos encontrar a nossa verdadeira força interior para vencer os desafios, obstáculos, inimigos e etc. E a tâmara, uma tamareira demora 70 anos para dar frutos. Já pensou? Mudança verdadeira não é um produto do momento, mas muitos momentos em conjunto, ano após ano. Está conectada com a Sefirá Malchut, que significa dignidade, sabe? Então, quando alguém diz assim, ó, eu não estou pronto para servir a Deus, tem muita coisa que eu preciso deixar de fazer, ele está perdendo a oportunidade de realmente ser alguém valoroso nas mãos de Deus. Como a tâmara demora 70 anos para frutificar, significa que a nossa mudança, ela não é da noite para o dia. Você não é perfeito. Eu sou cheio de falhas, defeitos. Nós estamos mudando dia a dia, ano após ano. Por isso, dignidade, que significa, na continuidade de servir a Deus, é que eu tenho que manter a dignidade. Porque é Deus que está trabalhando em mim e eu estou me esforçando para que, com dignidade, eu possa, de fato, ter essa mudança no meu dia a dia. Então, por isso, amados, aqui está uma reflexão rápida, breve, né, para que nós possamos estar aí fazendo essa reflexão sobre Tu B'Shevat, o dia 15 de Shevat, um ano novo das árvores, né, para que esse novo ciclo de produção de frutos, né, ou de frutas, seja realmente um espelho para as nossas vidas, né, que a partir do pôr do sol de hoje até o próximo Tu B'Shevat, nós possamos ser ótimas árvores frutíferas. Shalom, shalom. Até amanhã.